Começou agora a gravação. Eu vou projetar a tela agora, porque eu quero mostrar o texto, né? Deixar o texto aqui em evidência para gente. Me avisem quando estiver visível, tá? Estão vendo, gente? Tá visível, tá visível. Obrigado. Então tá bom. Esse texto, né, que nem eu falei, gente, ele vem de uma coletânea de textos de um livro chamado Hip Hop e as Diásporas Africanas na Modernidade, uma discussão contemporânea sobre cultura e educação. Eu resolvi começar por esse livro porque é tanto uma questão pessoal, porque esse foi o primeiro livro de estudos hip hop que eu adquiri, né? Então ele é o primeiro exemplar da minha coleção pessoal e ele é muito e ele foi um divisor de águas também na minha trajetória acadêmica de pesquisa, tanto cientista social como um hip hopper interessado em entender mais sobre hip hop. Né? Olha a quantidade de possibilidades que a gente tem diante disso. Né? E eu achei legal a gente começar por esse texto, porque eu gosto muito, eu acho que tem tanto uma escolha de. Nós temos minimamente um entendimento histórico que a gente vai desenvolver em próximos encontros, né? Mas também eu acho que é uma reflexão interessante, porque para além da gente sistematizar a cultura, é importante a gente entender como que a gente entende ela, né? Qual que é o entendimento que cada um tem sobre ela? Não é sair daqui com uma resposta correta e totalmente correta, absoluta e inegável, mas a gente entender as potencialidades e possibilidades do que é entender cultura hip hop e o que é fazer cultura hip hop, né? E aqui tem um momento muito legal do texto, inclusive o xerox fui eu mesmo que fiz, né? Xerocando do celular do celular pro livro, né? Direto pro computador. E tem uma fala que eu acho muito legal aqui, que eu acho que resume bem o andamento todo aqui, essa mesmo, né? A todo momento, o João Batista, né, ele tá contextualizando. Gente, eu vou pedir para vocês responderem por áudio, por microfone agora, tá? Porque como eu estou projetando a tela, eu não consigo ver vocês, né? Não vou conseguir ver joinhas dessa vez. Se vocês puderem responder falando mesmo, eu agradeço. Vocês têm, Ricardo, eu sei que sim, né? Mas vocês sabem o que é que eles chamam aqui de posse? No caso aqui, ó, como tá escrito aqui, né? Posse, Aliança Negra. Posse, conceitos de rua. Vocês sabem do que se trata isso? Eu tô meio perdido. O que você tá apresentando tá travado no lugar, calma aí. Tá travada Tá, a tá. imagem. Sério? Tá nas perguntas, tipo, o hip hop Ai, deve ter envolvimento político, ai. Ô, caramba. Peraí, vou tá ter ligado? que. Mas eu tentando abrir Ai, aqui, né? ai, Posso. gente. Ai, gente. Peraí. Tô tem. Deixa eu. Janela. Isso. Aqui. Era isso que eu precisava compartilhar. Não, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Você está apresentando. Sim. Mostrar na tela mesmo. Sim. Agora foi? Agora foi. Tá no texto. Tá. Tá escrito aqui bem no início do texto aqui, ó. Participante da posse Aliança Negra, posse conceitos de rua. Vocês sabem do que se trata esse negócio de posse? Eu não sei. A posse, se corrija-me se eu estiver equivocado, Máscara, né? Mas pelo que eu entendi sobre a questão de posse, do que já me falaram, inclusive você mesmo, né? É um modelo de construção coletiva
né, de pessoas dentro do hip hop, elas se juntam, elas dão um nome para esse coletivo, né? E o termo posse, ele vem da própria Zulu Nation, né? Então, a Zulu Nation, Bambata, que inicia com essa ideia de posse, né? E é interessante que é como se cada posse vai gerando novas posses, né? Então, um coletivo, a partir dali, vai se gerando novos coletivos em outros lugares. E, basicamente, a posse são um grupo de pessoas que estão a fim de promover conscientização social através do hip hop, né? E eles escolhem o nome e dão as devidas ações. Algo que você queira acrescentar, Masta? Não, tá tudo em Ah, ordem. Mas a posse, ela não se torna, ela pode ter vários nomes, né? Por exemplo, a posse banca, né? Você pode ser de uma posse banca lá da Zona Norte, ao mesmo tempo da Zona Sul, você faz parte daquela posse banca. Então, a posse banca eu acho que é um nome que se perdeu com o tempo e formaram-se os coletivos. Mas nada mais do que um grupo de pessoas que se reúne com um objetivo em comum. É tudo isso que você falou mesmo, resumindo, tá certo. obrigado pela contribuição. O João Batista, ele faz esse recorte histórico de pessoas que estão a fim de mobilizar, né, tornar o hip hop, trazer o hip hop de uma maneira acessível, mas a gente percebe que existem diferenças, né, e por isso que ele traz esse questionamento porque ele percebe que existem tanto posses, né, pessoas dentro do hip hop que entendem e atuam por meio do hip hop, tratando ele como um movimento, e tem grupos e tem pessoas que tratam o hip hop como cultura, né? De maneira, eu vejo que não existe um detrimento, né, da coisa, não existe um tipo, não, é movimento hip hop, né? Não tem nada a ver negócio de cultura hip hop e vice-versa, né? A questão é que quando a gente fala de movimento, a gente associa mais a uma questão de movimento social, né? E foi justamente, principalmente a posse Aliança Negra, né, ela teve um movimento de querer não só promover politizações através do hip hop, mas de trazer muito a questão racial dentro dessas questões, como se fosse algo que não dá para desvencilhar, sabe? É algo indesvencilhável. Se nem se existe essa palavra, acabei de inventar, e a gente segue. Eu vou pedir por gentileza, gente, se alguém estiver aparecendo, né, tiver aparecendo aí confirmação para entrar, essas coisas, se vocês puderem me avisar, eu não tô conseguindo visualizar isso, ok? E a, vamos seguir. E a Conceitos de Rua, ela trata o hip hop de uma maneira cultural. Porém, ela não tira a questão política, né? Aqui eu acho muito importante a gente entender um pouco o que que é essa política que está sendo falada por eles, né? Primeiro, alguém não sabe o que significa a palavra política? Cri, cri, cri. Eu acho que todo mundo sabe o que é política, né? Depende do tipo de política, né? Política pública, política partidária, toda forma de política, né, criada pelo povo, é uma política pública, uma necessidade da população. A palavra política mesmo, né, no cerne da coisa, se a gente for desmontar ela, poli vem de polis, né, que é povo, pessoas, coletivo. Tica é o ação, e pode ser tanto ação quanto poder. Então, se a gente traduz a palavra política, a gente está falando sobre poder do povo, ação do povo, decisão do povo.
né? E quando a pós-Aliança Negra promove as suas ações, tem um movimento muito interessante, primeiro, dessa questão deles trazerem muito à tona a questão racial, né? De bater de frente mesmo, né? Falar que, que as pessoas negras são marginalizadas, né? São, são vítimas da sociedade, desse modelo que é construído, né? O imposto. E a partir disso, né, a gente tem uma movimentação, isso em meados dos anos 80 até 90. Né? E já o conceito de rua, e principalmente o outro aqui, qual que é o nome? O Hausa, né? O Hausa, inclusive, se não estou enganado, né, se não falhou a lei, se não falha a memória da leitura, é a posse onde o grupo de rap África Brasil faz parte, né? E é um grupo bem massa, que faz mesmo um trabalho foda de conceituação através do hip hop, né, por meio das letras, pá, faz uma união mesmo dos elementos e afins. E aí eles olham por um outro lado, que é de fato tratar o hip hop como cultura, mas isso não quer dizer que a política não está presente, né? Então, assim, na minha visão, na hora que eu fui lendo, né, fui tirando minhas conclusões sobre isso, eu pensei, pô, não que eles não estejam deixando de falar a mesma coisa, né? No fim os fins, eles acabam sendo similares, né? O que muda são algumas pontuações. Enquanto um está falando de questão racial, o outro já fala de questão da desigualdade social. Mas, e eles também justificam, né, que o racismo está dentro da desigualdade social, vem no intuito de tentar ampliar esse debate, né, quais são os problemas denunciados pela cultura hip hop, suas expressões, né? E junto disso tem um outro movimento que envolve política também, que são as questões eleitorais, né? E ele basicamente conta um pouco a história do que é também essa relação que a cultura hip hop, né, tem com alguns partidos, em especial, né, em destaque, o Partido dos Trabalhadores. Né? Então ele conta mesmo a história, e até de uma maneira um pouco, ao meu ver, né, eu senti um pouco de frustração em alguns momentos, por exemplo, quando eles apoiaram a candidatura da Marta Suplicy, quando a Marta Suplicy ainda era vinculada ao PT, né, apoiaram em campanha, fins, né, demonstra que no momento em que ela não ganhou a primeira eleição, né, que foi para, não lembro agora se governadora ou deputada, acho que governadora, não ganhou, mas ela ganhou para a prefeitura, né? E ali teve-se uma abertura para que o hip hop estivesse não só nas escolas, né, mas tivesse ações, apoio, né, a coisa acontecia, mas foi algo que foi esfriando, foi ficando morno com o tempo, e isso ele relata, né, de uma maneira um pouco frustrada, no sentido de, porra, de que a cultura se sentiu traída pela Marta, né, por ela prometer muitas coisas e não bancar, de fato, isso na hora que aconteceu, né? E fala-se muito brevemente também de outras gestões de governo, né, da época do Maluf, da época do Pita, né, que são governos que não tiveram um olhar sensível para as demandas, né, para as necessidades da cultura hip hop, né? E aí eu vejo que é muito o que tem de mais interessante, para mim, mais valioso nesse texto, é ver o quão eu acho que desperta várias indagações, principalmente sobre como que a gente enxerga, me assusta, né? Hoje em dia, pelo menos, eu lembro de até debater algumas vezes nos grupos, né, sobre ver pessoas, né, que levantam a bandeira da cultura e dizem que o hip hop não tem nada a ver com política, ou que o hip hop
está acima da política, né? Algo que está além da política, o que é algo um tanto perturbador de se pensar, né? Porque a partir do momento que você acorda e dá bom dia, já é um ato político, né? Já você tá respirando, já é um ato político. Então, e aí eu queria entrar aqui na né, nessa frase, né, desse pequeno trecho. Eu vou até falar ele, não sei ainda quanto tempo nós temos dessa reunião, mas eu vou tentar. Caso não, a gente deixa, caso não, eu retomo da outra gravação. O que podemos perceber ao compararmos essas duas posições é que existe uma contraposição entre aqueles que entendem que política não se faz por meio de metáfora, de símbolos ou retórica, mas somente com práticas voltadas para este fim, e outra que pensa exatamente o contrário, enxergando na cultura as condições de se fazer uma atuação política, mesmo que de uma maneira menos direta e previsível. O doido, né? Que aí, tipo, são os contrapontos movimento e cultura, né? Então, na ideia de quem entende o hip hop como um movimento, nós estamos diante de algo que as pessoas falam: tem que ter política pública, tem que politizar, tem que participar, tem que fazer o partido do hip hop, se necessário, né? E muito legal aqui, né? Não lembro o nome certinho da sigla, né? Mas o próprio MGBio auxiliou na criação de um partido que tinha muito esse intuito, né? De não ser um partido do hip hop, mas um partido que pudesse de fato contemplar as, as, as necessidades de pessoas pretas periféricas de fato, né? Já que na época não se tinha muito esse olhar. E pelo que eu entendi, esse partido acabou virando um braço do PT também com o tempo. Um pouco problemático, ao meu ver, porque ainda a gente vê hoje, pelo menos na minha concepção, eu vejo algumas escolhas que demonstram que muitas vezes os partidos que se intitulam de esquerda e possuem grande influência hoje não estão de fato dialogando com a base ou alinhando coisas com a base, né? Aí isso já são percepções minhas. E aí do outro lado, aqui, né, enxerga a cultura, as condições de se fazer uma atuação política. Então, no momento que um grupo de rap está gravando seu disco e está lançando, as pessoas estão ouvindo, isso já é um ato político, né? Porém, dentro da esfera cultural, né? E eu vejo, né? Eu enxergo isso para mim, é algo que faz muito sentido, né? Os dois olhares, essas duas óticas, elas fazem muito sentido e elas não, e nenhuma delas eu enxergo como erradas, né? Ou equivocadas, mas acredito que a maneira que acabou se fazendo com que esses dois extremos, ao invés de se aproximarem, eles se distanciam. A gente tinha uma possibilidade na época e até os dias de hoje, e até vejo eu os dias de hoje, de ver esses dois extremos juntos, né? E fazendo com que um alimente o outro, né? Ou se a gente for pensar isso de uma maneira mais metafórica e abstrata, né? Enxergo o hip hop nessas duas esferas, e até fazendo brincadeiras aqui com palavras, né? Para a gente poder, de fato, sistematizar essas definições, né? Eu enxergo o hip hop tanto como movimento, enxergo o hip hop tanto quanto como cultura. Ou se a gente for tentar brincar com essa junção, né? O hip hop é um movimento cultural, ou o hip hop é uma cultura em movimento, né? São coisas que fazem to... Ah, tá. O aviso de 15 minutos. Eu ia falar isso pra você. Ah, obrigado. Vai dar para continuar. Eu vou só encerrar esse raciocínio, então, e aí eu já abro outra, tudo bem? Aí eu acho que já vai dar até o tempo do encontro na hora que a gente for abrir a próxima.
E, a, o que está continuando aqui fazendo essa paráfrase aqui, né? O que está em jogo é se a cultura é autônoma ou não, quando o assunto é o poder político. Então, o jogo político, né, ou a politicagem, ela está na mão de quem, né? E como que a cultura ela se sustenta diante disso, né? Se sustenta não só no sentido de fazer acordos ou não, mas de como que ela existe e como que ela propõe as suas ações mediante um cenário, né, um cenário social, onde nós temos uma grande maioria nacional, né, não estou nem falando de São Paulo, uma maioria nacional despolitizada. Isso é algo que, dentro de uma concepção micro, a gente pode até enxergar uma versão contrária dessa história, né? Mas no sentido de peso histórico, né, de toda a nossa formação de país, nossa formação de sociedade, formação dos estados, nós continuamos ainda com uma sociedade de maioria, que a sua maioria é despolitizada, né? Não se interessa, limita, né, a ideia de política apenas a cenário eleitoral, jogo eleitoral, essa polarização de extremos, né? Que ou você vota no um ou no outro. Vocês assistem South Park, gente? Já assisti bastante, mas atualmente não. Eu não assisto mais por causa da Alicia, porque senão ela quer assistir junto comigo e eu parei de assistir, mas assisti vários episódios já. Do Saddam Hussein, do Diabo, um monte do South Park. Tem um episódio, eu não vou lembrar a temporada agora, mas eu acho que é até. Ele não tem a ver com hip hop, mas tem a ver com o assunto que a gente está tratando aqui, né? Que a gente está transcrevendo por meio da ótica do hip hop, que é essa questão de cenário eleitoral. O Stan, né, que é um dos protagonistas, a cidade está em época de eleição, eles têm que eleger um novo prefeito da cidade. E aí as duas opções são um babaca inútil ou um sanduíche de merda, né? E assim, é literal a coisa, né? Se ridiculariza no sentido expositivo mesmo, né? Corporal da coisa. E aí ele fala que ele não vai votar. E aí a cidade toda entra num estardalhaço porque ele se recusa a escolher entre duas opções que na concepção dele são ruins e não representam ele, né? E eu vejo que se a gente olha a ótica, né, e voltando aqui para a questão do texto, eu vejo muito as posses que estavam preocupadas com o andamento de hip hop como movimento político, movimento social, tem tiveram também muito esse ardor, né, essa ânsia de sentir que, pô, a gente precisa estar perto dos políticos, a gente precisa estar formando alianças, né, a gente tem que escolher alguém que representa a gente e tal, né, e ao mesmo tempo, do outro lado, não que não havia essas discussões, porque eu acho que eu acho belíssima essa parte da passagem, né, que fala que enxergando na cultura as condições de se fazer uma atuação política, né, mas tinha muito também uma coisa de, pô, a gente precisa continuar a fazer a cultura existir e fazer as nossas indagações, né? A gente precisa continuar a mobilizar, porque isso também é politizar. E é doido ver como não havia tanto interesse assim, né, nessa questão do que eles achavam que eram demandas importantíssimas para cada posse, para cada coletivo, né, para cada ideia íntima de pessoas,
não havia diálogo. E era muito louco isso, né? Ou não que havia diálogo, mas não havia retorno, né, sobre isso. Ah, a gente escolheu fulano, o que que você acha? Não acho nada. Não acho nada sobre isso. Pô, como assim não acha nada? Né? E, ah, e, ah, e aí está em jogo. Sendo assim, uma vertente entende que a cultura nada mais é do que uma simples correia de transmissão dos poderes em jogo na sociedade. Olha aí, gente. Ele escreve bem pra caramba, viu? Isso inclusive, estava até acompanho alguns canais, né, que gostam de promover didática, coisas mais complexas, como filosofia, né? Eu vejo a maioria das pessoas que tentam explicar filosofia falando que filósofos escrevem mal. Eu acho que isso também é um dever nosso, de a gente trabalhar a caneta também na hora de escrever, que não só de maneira poética, mas não, assim, que a gente busca sistematizar as ideias, de conseguir, de fato, transmitir o que a gente está querendo dizer. Né? E aqui eu acho muito legal como ele propõe, como ele provoca a reflexão por meio dessa passagem aqui de escrita. Né? Já a outra assume que a cultura é autônoma o suficiente para participar das articulações das relações de poder. Né? Então, um entende, é como se um não negligencia o outro, né? Mas, mas, mas para o movimento está no altar, para a cultura está no altar, e o outro lado é um step, é uma escada, é uma ferramenta, é um artifício, né? E olha que isso é, isso para mim me faz pensar mesmo, tanto no nosso dia a dia, sobre como também quem não é do hip hop, como que se enxerga isso, né? Tanto que eu acho muito curioso que vocês já me fizeram essa pergunta. É cultura hip hop ou é movimento hip hop? E a resposta que eu acabei dando foi a que eu dei aqui um pouquinho antes para vocês, né? Gente, para mim é movimento cultural. Uma coisa não apaga a outra, né? E ainda mais, se a gente acompanha pessoas que estão querendo refletir sobre cultura hip hop falar, e não só refletir, mas trazer de fato esse planejamento filosófico prático da coisa, né? E aí eu vou citar o Afro Haga aqui. O Afro Haga, ele fala coisas como o hip hop é o maior patrimônio material do século XXI. E ele não fala isso só por paixão, ele fala isso com fatos, né? A cultura hip hop mudou a indústria, só não tem os créditos. E também sobre a questão nossa, como ele fala, que a gente tem que transformar a favela em condomínio de Wakanda. Achei muito interessante como ele traz isso, né? A gente traz essa figura de Wakanda, do Pantera Negra. Wakanda é muito um retrato de se a África não tivesse sido colonizada, né? E se a África não tivesse passado por todo o massacre que passou. Ela seria desse jeito, né? Uma ultrapotência magnânima, tecnológica, de riquezas e afins. Ainda é, né? Continua sendo, mesmo que com esse passado obscuro, retalhador, né? Mas existe, as pessoas você faz pesquisa sobre mercado lá, a coisa tá andando, elas são autênticas, né? É muito louco isso, muito caramba, né? Muito brilho no olhar isso. E a e a E aí, só para encerrar aqui, né, esse raciocínio, eu vejo que quando a gente, se a gente de fato consegue entender e formalizar certas coisas, e se a gente pega a história da cultura hip hop, a gente tem algumas formalidades, como a Carta da Declaração de Paz, né, são coisas que promoveram entendimentos externos, não uma satisfação para o externo, né, mas um entendimento nosso para que as pessoas de fato entendam o que que a gente está fazendo aqui, né? E qual que é a proposição disso,
disso tudo, você não precisa virar expert no assunto, mano, mas a coisa está didática para ser entendida, né? Então, por isso também, ao meu ver, né, agora eu vou falar, estou falando como mediador do texto, tá? Estou falando como o Gabriel Shinobi, a partir de agora, assinado Gabriel Toledo de Andrade. Eu acho que por mais que às vezes pareça que a gente está aqui debatendo isso e muitas vezes a impressão é que isso aqui não sai daqui e fica por isso, mas são justamente essas movimentações que podem promover essas articulações mais para frente de a gente poder conseguir entender e conseguir formalizar isso em um nível nacional, como por exemplo da vez que a gente conseguiu também formalizar coisas do cinquentenário, quando a gente fez 50 anos de existência e houve formalizações, né, disso. E acho que é isso, gente, assim, que eu gostaria de trazer, de compartilhar, do que eu pensei, né? Eu também fiz um questionáriozinho para a gente debater. Eu vou encerrar a gravação e a reunião aqui agora, tá? Para eu abrir uma nova e a gente continua a partir dali, tá? Aí na hora que eu começar a gravação, eu gostaria de pedir para, se vocês já quiserem já ir respondendo as questões ou trazerem impressões sobre a minha fala ou do texto, né, do que vocês pensaram aí antes de entrar nas questões, vocês fiquem à vontade, ok? Vou encerrar aqui agora e a gente retoma daqui a pouco. Obrigado pela atenção e obrigado por esse momento. Eu vou ter que ir embora. Obrigado pela sua presença, Master. Tamo junto, até a próxima. Até voltamos. Então, gostaria de ouvir de vocês, né, o que vocês acham? Vocês já querem responder, né, as perguntas, ou querem falar, comentar um pouquinho da fala, o que vocês acharam? Eu acho que sua fala foi bem objetiva, tá ligado? Na questão do contexto, da explicação. E aí eu acho que eu focaria mais em talvez responder de alguma maneira o que você me pôs assim, tá ligado? Que acho que ficou bem entendido. Então, tá bom. Então, tá aqui projetado, né, as perguntas. Se você quiser ir respondendo numa tacada só, ou, vou responder a primeira resposta para a primeira pergunta é essa, tal, fica à vontade, tá? Já começa que não é uma questão meio que tipo, não sei de tudo, então eu vou dar a minha perspectiva só. E aí pode haver discordâncias e concordâncias de qualquer maneira. Mas, Estamos tipo, eu acho tranquilo. que o hip hop deve, tá ligado? Ter envolvimento político, porque igual você falou, só da gente abrir a boca isso já é política, tá ligado? Só da gente ter a comunicação isso já é política. E o hip hop é o quê? Nada mais nada menos que o meio de comunicação baseado em qualquer outro tipo de arte, tá ligado? Não literalmente da fala, mas é um tipo de comunicação através do corpo, através do som. Então, eu acho que, tipo, ele deve ter um movimento político. Eleitoral, acho que, tipo, depende do sentido eleitoral que se fala, tá ligado? Porque, por exemplo, igual você falou, do órgão que foi criado e tal, para ser meio que essa ideia de uma posse e tal ali no governo, e ele acabar abrindo um braço direito do PT, tá ligado? De uma perspectiva que não atende às nossas demandas, de certa forma, tá ligado? Então, tipo, acho que esse sentido eleitoral, dependendo da maneira que a gente interpretar, pode parecer que não é tão legal, tá ligado? Mas acho que se fosse a questão, literalmente, da palavra política, do poder do povo, do poder do que a gente pode ter sobre o que a gente precisa, do que das nossas demandas a gente mesmo tomar conta, não alguém que não se importa com essa demanda fazer propaganda usando isso, acho que dá sim para ser usado no modo eleitoral, tá ligado? Se eu não me engano, o Jones Manuel usa bastante essa pauta do hip hop, tá ligado? Por exemplo, e é um indivíduo, tá ligado? Mas, por exemplo, se a gente se organizasse de uma forma eleitoral, sabendo nossas demandas, eu não falo só, tipo, da demanda cultural, assim, da demanda social também, englobando tudo, né? Não só da questão do movimento, mas a questão do porquê tá no movimento, das questões que atingem o movimento, tá ligado? Eu acho que dá para ser eleitoral, sim. Então, acho que mais ou menos isso, não sei. Vamos uma por uma para nós dar aquela aquecida.
Ok, tá. Para mim, né, eu vejo, acho que eu já meio que respondi também, né? Segui um pouco a linha de raciocínio, mas eu vou tentar agora responder a pergunta, né? É, eu acho que a primeira parte da pergunta, né, dele se ele deve ter envolvimento político, é quase que uma pergunta retórica, ao meu ver. Que um movimento cultural, todo e qualquer movimento cultural, toda e qualquer expressão cultural, ela está dentro da esfera política. A partir do momento que vivemos em sociedade, nós estamos sendo seres sociais, logo estamos sendo seres políticos, né? Seres imbuídos da política, do ato da gente se expressar, se comunicar, dar a nossa opinião, né? Entender. Então, assim, o hip hop não está além disso. Não está. Né? Eu não vejo a cultura hip hop como algo, como se fosse algo transcendental que está acima das questões da política. Né? E falo política de um modo geral mesmo, no sentido abstrato do conceito. Então, até repito a experiência, né? Eu não lembro bem quais foram as pessoas envolvidas, né? Mas foi grupo de batalha, né? E as pessoas falando isso, né? Que não, porque o hip hop tá além da política, tá? E aí eu questionava nesse ponto, né? Pô, mas eleitoral ou política como política? Aí eles, mas qual que é a diferença? Então, né? Então, assim, importante entender as paradas, importante questionar as paradas. Né? E quando eu vejo no sentido eleitoral, eu, eu acho que eu vou até trazer um pouco do que o Monge, eu estava trocando ideia com o Monge um tempo atrás, e ele foi convocado pelo MEC, né, para discutir um projeto, por enquanto está sendo chamado de Escola Nacional do Hip Hop. Mas que o MEC vai abrir um edital de educação sobre isso, né, em cima disso. A princípio, eu achei até que, sei lá, né, que, pô, como assim, vai fundar a primeira escola do hip hop do Brasil, é isso que vai rolar? Né? Porque tem essa questão que lá no Bronx vai abrir, né, uma escola de hip hop. E, e, mas não foi nesse sentido, né, foi mais um nome meio slogan, né, para atrair a galera, mas no sentido de um edital para que a gente possa, de fato, fazer esses diálogos com apoio, né, governamental, para poder promover essas atividades em escolas, formações e afim. E, e ele trouxe para mim uma questão, né, que foi exatamente olha, que eu saio como que eu saio dessa conversa? Saio de lá pensando o seguinte: o pessoal tá querendo, né, utilizar o hip hop, né, pensando em campanha, pensando em aproximações, isso tá dentro da política e é isso, né, isso faz parte do game. Né, mas a gente pode, aproveitar, a gente pode aproveitar isso também para que a gente possa demonstrar com maestria o nosso trabalho para que não se perca esses vínculos. Por quê? Porque é uma maneira digna de quem está vivenciando a cultura poder ter da cultura também. Não é algo eterno, né? Não se sabe ainda como que vai ser essa distribuição, mas é uma grana que vai vir e vai ser para apoiar essas pessoas do hip hop, né, que vamos ver como que vai funcionar, não sei como que vai abrir, quando que vai abrir, pedir para ele ir me deixando a par, né, para poder compartilhar também no melhor momento. E
E aí ele falou exatamente essa questão, né, a gente sabe também que isso, no fim das contas, é uma aproximação para que a gente seja também, né, um voto, tal. E eu não tô falando, e assim, não é hipocrisia nenhuma, né, a gente assumir essas questões. A minha questão tem a ver, a gente já tem aqui, né, está registrado no próprio texto, né, a gente já tem um histórico no passado que é frustrante nesse sentido do quesito da política eleitoral, né? Prometem-se coisas, né? Fazem-se, não, vamos dar certo, vamos fazer acontecer, vamos fazer o negócio fluir e tal, mas aí quando a coisa de fato começa a rolar, talvez não é tudo do jeito que estava no papel mesmo, não são todas as pessoas contempladas, né? E isso é uma verdade. A gente vê isso acontecendo gestões a gestões. Então, como que a gente inverte o jogo nesse sentido, né? Quer dizer, quer dizer pô, a gente tem que trocar de partido, ou essa questão partidária também, ela é não que não vou nem entrar no âmbito do necessário do particular das pessoas, mas a gente, enquanto pessoas do hip hop, o quanto que isso é funcional para o andamento da cultura, que eu acho que já entra até na segunda pergunta, e eu vou terminar minha explanação aqui. Akira? Em que sentido tá a palavra caminhos e tal? É literalmente no meio político, no sentido eleitoral, ou em tudo que envolve o hip hop, tá ligado? O caminhos políticos seria tipo quais são as ferramentas políticas que, que existem, né, e que podem vir a ser utilizadas e que podem que de repente são os melhores meios para a sustentabilidade da cultura, né? Foi nesse sentido que eu perguntei. Ficou melhor? Ficou, mas eu vou ter que pensar uma cotinha, mano. Tudo bem. Tá ligado? É uma pergunta complexa. Acho que, Não, é tipo, complexo mesmo. até porque, por exemplo, pra mim, as questões do caminhos pra um artista, tipo, individualmente falando, já é uma questão muito escassa, tá ligado? E aí, por exemplo, pra batalha que eu organizo também é uma questão meio que escassa nesses caminhos políticos. Então a gente tá começando a conhecer agora edital, as ferramentas que a gente tem na nossa mão. Então, tipo, se pra isso eu já tô meio perdido, imagina pra questão do movimento inteiro, tá ligado? Então acho que eu teria que pensar um pouco pra além, tá ligado? Não sei. Bem, precisa me responder agora. Eu, não sei, eu também é uma pergunta que assim eu joguei aqui e nem eu sei responder ela. E eu acho que é sobre a gente ter fragmentos de respostas para poder estruturar algo que, opa, isso aqui acho que faz sentido, né? E claro, né, no sentido do caminho político, quando a gente pensa em política pública, política de apoio, né, de editais, né, isso inclusive a gente até bateu um pouco esse papo, né, teve essa fala, né, na hora que a gente estava lá na semana da engraçada, sobre o lance do mainstream, das batalhas, né, e aí acabei falando um pouco sobre isso, né, eu acho que é sobre como a gente recursa, né, como recursar para o hip hop. Né? O edital é um caminho possível, mas não abre edital sempre, não tem edital para todo mundo, não é todo mundo que é contemplado. Tá, então precisa para a gente poder melhorar esses números. Por um lado, que nem na época que sai a PNAB, né, a gente já sabe o caminho da PNAB. Qual que é o caminho da PNAB? É usar todos os centavos que mandarem para a gente. Isso indica o quê? Pô, eles usaram.
quer dizer que se a gente mandar mais gente vai poder fazer, vai ser um trabalho de qualidade, vai ser uma coisa interessante. Pô, fizeram certinho ali a prestação de contas e tal, não sei o quê. Pô, então vamos mandar mais dinheiro para hip hop. Só que aí tem dois fatores, né? Tem todo um fator, tem todo um fator informacional, né? No sentido de que a gente vive muito numa lógica imediatista e as nossas necessidades nunca estão dentro do tempo que as coisas andam, né? Ou é imposto para a gente que a gente nunca tem as nossas necessidades devidamente atendidas conforme o tempo, como o tempo está, né? Ou como a gente acha que está, ou como está sendo atribuído a nós. E do outro lado, a gente tem, eu acho que é exatamente o que eu coloquei agora, né? Pô, trabalhinho de formiga. Não é só vai contemplar 5. Tá bom, a gente vai fazer para que a gente vai trabalhar para daqui a uns anos a gente contemplar 7. E assim vai, né? No ano aí que o Shazam fez o festival, foi um festival contemplado. Vamos trabalhar para poder fazer 2 festivais mais para frente, 3 festivais que sejam, né? Então tem tanto uma questão de, eu acho que existe uma sustentabilidade do abstrato da existência da cultura, né? Que é nós está fazendo uma manutenção da cultura aqui nesse momento. A gente está trocando ideia, a gente está falando, né? Isso pulsa o existir do hip hop. Outra tem a ver com essas ações que vão de encontro com as nossas necessidades, que também envolvem necessidades materiais. Pô, a gente é artista, a gente quer viver da nossa arte. A gente é ativista social, mas para a gente poder para a gente poder tirar do papel as nossas ideias, a gente precisa de recursos, né? Então quase um abismo, né? Eu não falo isso com alegria, porque é um abismo mesmo. Existe uma distância abissal entre o necessário, no sentido de dignidade humana, equiparável, tanto quanto de como essa organização de recurso é definida. E quem define? Quem está definindo? Como é definida? É o hip hop mesmo que está definindo? Se está definindo, como está definindo? Quem está representando? Quem está colocando? Quem está trocando ideia? Quem está promovendo os encontros? Enfim, tudo, né? Toda essa caminhada que nós aqui presentes sabemos minimamente, né? Temos vivência e entendimento sobre isso. Mas se a gente para matutar sobre o rolê, é complexo. De fato, não discordo de você. Sua curta resposta é complexo, ela tá corretíssima. E a questão sobre como a gente faz isso acontecer é complexo. Você tá aí? Eu tô aqui. O Thiago, Então tá bom. tem alguma coisa digitada também aí, acho que é legal você dar uma olhada. Você pode ler para mim, por favor, só para não sair da tela? Ele falou tipo assim, ó, eu acho que seria um sonho, mas não acho que é algo que o governo gostaria. E como poderíamos fazer para mudar isso? Acho que os recursos, eles sempre vão ser destinados a outras coisas primeiro e por último pro hip hop. Aqui eu vou parafrasear o Afro Raga de novo. É muito legal. E assim, eu acho muito. É muito importante sonhar. É muito importante a gente pôr o coração para trabalhar, junto com as ideias, mas a gente precisa saber de fato o caminho das pedras. E como que a gente ultrapassa de fato esses obstáculos. Quando o Afro Raga fala sobre a conversão da favela em condomínio de Wakanda, não é que é para transformar as favelas nos prédios gigantes de vibrânio, mas tem a ver, eu acho que é muito mais sobre a questão da dignidade da autoestima desse povo.
né? Começa aí. E depois a gente consegue, de fato, materializar essa questão para que as pessoas tenham moradia digna, alimentação digna, né? Que são questões, assim, primárias. Mas entrando no âmbito cultural, o Afro Haga fala um negócio que, assim, ele joga a ideia e isso também é trabalho de formiga. Não é impossível, mas não quer dizer que é simples de se fazer. Ele fala também que uma das metas para tornar de fato essa ascensão da cultura, né, a gente ter uma emancipação social por meio do hip hop, é tornar o hip hop tão relevante quanto o carnaval. A primeira vez que eu li isso, eu confesso que eu olhei assim e falei, tá louco, mano? Sabe? Como assim? Como? Como? Né? Fica e é exatamente isso, né, Shazam? Como? Né? Como que a gente faz essa parada acontecer? E, a, e ele fala basicamente que tem a ver com esse trabalhinho de formiga que eu citei um pouquinho antes, né? Começa nos editais. A gente só tem 5 editais, vamos funcionar em 7. Pode ser que essa mudança a gente nem esteja vivo para ver, mas pelo menos a gente garante um futuro melhor para as pessoas, né? Para quem está, para o hip hop que está por vir. Né? E eu acho que eu acho que ele também traz essa, eu vou dizer com muito respeito isso, né? Eu acho que ele traz essa extravagância justamente pelo quesito provocativo, né? Assim, transformar a favela em condomínio de Wakanda, tornar o hip hop tão relevante quanto o carnaval, né? Que são coisas assim que você olha e fala, como, né? Mas, cara, tudo dentro da organização coletiva só é possível quando as pessoas de fato estão propensas a se mobilizar e fazer sua parte dentro disso. Mas é difícil. É difícil, sim. É difícil. É difícil juntar pessoas sexta-feira à noite para fazer uma troca dessa. É difícil a cena se reunir para trocar ideia e trocar ideia mesmo, em vez de ficar com papo de churrasco. É difícil, mas não é impossível. E eu acho também que, devido a essa lógica imediatista, a gente tem cansado muito rápido. Mas isso não é culpa nossa. Isso é culpa de uma imposição informacional que faz com que o nosso corpo esteja sempre desgastado. Então, assim, muita coisa está interligada, né? Num sentido mesmo de, tipo, pô, a gente precisa fazer a cultura movimentar, né? E sim, de fato, Shazam, isso também é uma realidade, né? Porque a cultura é praticamente uma das últimas a galera montar o orçamento e repassar recursos. Isso é triste, porque já diria Gilberto Gil, quando ele foi ministro da Cultura, a cultura não é extraordinária, a cultura é ordinária. A cultura também é arroz e feijão. Tem o seu papel social, psicológico, estrutural, né, dentro da construção de cidadania, da humanidade. Né? Alimenta a alma, alimenta o espírito, alimenta o interno, enfim, seja lá onde cada um acredita, né? Mas tem um papel fundamental na nossa relação social e na nossa formação de sociedade, para que seja uma sociedade digna de fato. Né? E para além do falar bonito, da coisa de fato, pelo menos quando a gente consegue se propõe a fazer esse esforcinho cognitivo, pô, vamos pensar sobre isso, talvez tenha um caminho aqui, fazer aquele esforço assim, quase que descomunal para conseguir, às vezes vai conseguir o mínimo, mas é algo, né? Não estou falando no sentido de mendigar, eu estou falando no sentido de avançar mesmo, trabalhinho de formiga, né? E se for o difícil nisso é que ao mesmo tempo que o fator humano é ótimo no sentido de,
pô, vamos lá, vamos fazer não sei o quê. Ao mesmo tempo ele é péssimo também, no sentido de as minhas demandas particulares têm que ser maiores do que as demandas do coletivo. Aí acabou, filho. Aí voltamos a estaca zero, voltando, né? E aí eu falo brincando, né, gente? Vamos lá, vamos voltar para 11 de agosto de 1973? Vamos entender por que estamos aqui, sabe? Eu acho que esses encontros também têm a ver com isso, né? A gente pode não sair com respostas, pode não sair com soluções, mas a gente pode estar estruturando para chegar lá. O que você acha que falta, Shinobi, para numa perspectiva mais reduzida, por exemplo, na cidade, para a gente se organizar numa maneira? Porque, por exemplo, atualmente eu vejo que a gente tenta se organizar, mas de certa forma a gente não consegue num tudo. O que você acha que falta para algo assim, de a gente se organizar numa menor escala, para depois virar alguma coisa tipo um efeito manada, para ter enfim, para ter mais pessoas ao longo do tempo, criar uma massa maior do que uma cidade, por exemplo? Olha, eu acho que, cara, putz, é difícil falar sobre isso, né? Porque quando a eu não lembro se eu comentei isso com vocês, mas acho que mas isso é legal de compartilhar por conta do que a gente está conversando aqui. Quando a Ali me convidou, né, quando você me indicou lá que dá para ela me convidar, falar comigo para participar da engraçada, e aí ela me explicou tudo certinho. Nossa, o convite dela, para mim, para além da felicidade, né? Vocês me conhecem minimamente para saber que quando esses tipos de situações acontecem, eu sou convidado, eu viro um burro saltitante nos campos, né? E é uma alegria poder compartilhar, uma alegria poder estar nesses lugares. Mas aí eu falei justamente isso para ela, né? Nossa, que alegria, que honra, que felicidade, obrigado, obrigado. Mas a construção, mas também a construção não, perdão. É, a, ao mesmo tempo, enquanto eu estava muito feliz, eu parei assim e pensei, estamos em 2026. Ela tá me convidando para bater um papo sobre cena cultural, né, de como que isso é da hora, como isso é importante e como é importante furar a bolha acadêmica, né, não ficar na mesmice do universo acadêmico, porque isso também é, um, é uma alienação em potencial, né? E eu falei, nossa, velho. Quando eu estava no centro acadêmico, a gente estava discutindo exatamente isso. Eu estava no centro acadêmico há 12 anos atrás. E eu falei, putz, o que mudou de lá para cá? Sabe? Eu estou falando no âmbito universitário, né, que enfim, é uma bolha. É uma bolha. Eu sou uma exceção dentro. Saí de São Paulo, vim para Araraquara. E por escolha própria, eu escolhi viver mais na cidade do que viver a faculdade. Formei por aparelhos, mas formei. Né? Peguei DP, tive escolhas assim que me geraram consequências. Eu banquei, e é isso. Mas estamos aqui. Né? E não me arrependo do fato de ter escolhido vivenciar mais a cidade do que viver o ambiente universitário. Ah, mas não é importante? Não, é importante. Não estava aqui, né? Senão eu escolhi, eu fiz a prova, eu passei, eu fiz a matrícula, eu escolho. Né? E para além dos devaneios, gente, vai fazer sentido, né? No frigir ou fringir? No Tananã dos ovos, né? No fim das contas, percebe que tem coisas que elas que assim, para mim, eu vejo, cara, como que ainda não mudou essa situação, sei lá, do cenário acadêmico, que as pessoas continuam nas mesmices, assim, nada, gente, nada contra aí na cidade de Getúlio. Não é sobre isso, é sobre você vivenciar a cidade também,
de você enriquecer o seu repertório sociocultural, né? Isso é questão de cidadania, isso é questão de humanidade. E, a, e aí eu retomo também um papo que eu tive com um monge, que eu cheguei para ele e falei, mano, quando que nas nossas palestras a gente vai parar de responder para as pessoas a diferença entre hip hop e rap? Tipo, parece que essa etapa não passa, sabe? E é algo que a gente está explicando há anos. E parece que a informação não fica. Ou se ela não fica, eu não sei, faltou didática, não explicou direito, precisa explicar de novo, precisa, né? E assim, você percebe que é um detalhe, ele é um detalhe que se a gente pensa em construção coletiva, eu tenho, o paralelo que eu quero fazer é o que ainda falta resolver, sei lá, precisa lavar roupa suja, precisa resolver no seu, o que precisa resolver para de fato a gente passar da etapa na qual a gente consegue minimamente fazer uma organização coletiva orgânica e que ela seja respeitosa, ela seja inclusiva, ela seja dialogável, acima de tudo, dialogável, a coisa se converse, as pessoas se escutem, as pessoas tenham o seu momento de fala respeitado, seu momento de escuta respeitado, né? E assim, parece que são coisas que eu acho que são coisas que, assim, cara, por que que a gente ainda não passou do básico, sabe? Eu me sinto num eterno videogame onde eu não passo do tutorial. Quando a gente fala sobre cultura, sobre essas paradas, sabe? A gente não passa do tutorial. A gente sabe o que fazer no tutorial, mas parece que o tutorial ele não acaba, para de fato a gente jogar o jogo, para a gente fazer a coisa andar, para a gente fazer a organização coletiva ser uma organização coletiva. E essa organização coletiva seja com fulano, ciclano, beltrano, que seja. E a coisa funcione. Porque o importante, no fim das contas, é ela funcionar. Ela ser prática, ela ser funcional, ela ser sustentável, né? Para a cultura, para as pessoas da cultura. Porque sem pessoas não tem cultura. Assim, eu acho, para mim, pelo menos uma das coisas eu acho que isso é um dos fatores principais que falta, né? Que é a gente formalizar essas obviedades e seguir, e a coisa andar, para que a coisa ande. Ah, mas não está sempre aqui, não está trocando, não está dialogando, tudo bem, mas se está lá ali fazendo, se está ali do outro lado, fazendo, e a coisa está reverberando no todo, então, de alguma forma está funcionando também. Mas as coisas têm que ser dialogadas, pô. No fim das contas é diálogo. Combinado não sai caro. Né? Então, o Shazam tinha falado de não dar certo por quereres individuais, tá ligado? Sim. Realmente não querer. E aí, eu concordo em certa parte, porque, querendo ou não, muitas pessoas se ausentam quando essa questão da gente se organizar internamente em questão do movimento, sabe? E aí acaba que a gente fica pisando em ovos sempre, tá ligado? Não, pois é. E eu acho que aqui é um lugar para a gente poder debater isso também, né? Não sei, cara, tem situações assim que talvez, infelizmente, viraram conformidades, só que para sair da conformidade também é um desafio. E eu acho que nesse quesito, a gente só consegue sair das conformidades, força de vontade individual, né? Você querer, por você querer, mas você saber que você não está sozinho na caminhada, porque a gente está falando de um movimento cultural, né? Então, percebe que, não sei, para mim, pelo menos eu aqui falando, faz sentido. Né? Acho que é importante ouvir vocês também. Eu acho que a gente precisa desconstruir essas obviedades, não só desconstruir, a gente precisa ressignificar essas obviedades,
né? Tipo, o que tá faltando? Tá, esse tá faltando? Então tá bom, vamos resolver, não sei o que. Dá pra resolver? Dá, então vamos resolver. Não dá pra resolver? Então vamos arrumar formas para resolver, ou se não dá pra resolver mesmo, a gente toma um outro caminho. Mas segue a parada. E eu acho também que existe uma outra questão que é a constância, né? Nossa, gente, eu falo por mim. Quantas coisas eu fiz nas minhas redes sociais e tive muita dificuldade de manter. Ainda tenho, né? Mas o lance é que eu tô dia a dia tentando melhorar um pouquinho para poder lutar contra isso. Mas é difícil, cara. É difícil. Tem tanto questões particulares, questões pessoais, questões emocionais, né? Tudo gira em torno e é a gente tentar descobrir como a gente se ajuda nisso ao invés de se atrapalhar nisso. E isso eu estou falando de um âmbito mais pessoal, né? Agora pensemos isso de fato no teor da pergunta, né? Como que a gente faz essa organização coletiva acontecer e funcionar de fato? A gente vai sair daqui sem uma resposta, né? Mas eu acho também que é sobre a gente também, nesses momentos, a gente não se frustrar e se fortalecer, né? Porque por bem ou por mal, aqui temos três pessoas que têm seu vínculo com a cultura, tem vínculo com pessoas da cultura, quer ver a parada funcionar, quer sua dignidade nisso também. E ninguém tá errado nesse quesito. Ninguém tá errado. Em, até porque dignidade é direito, né? Eu diria a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas mas eu acho que então eu triangularia esses três fatores, né? Tem a ver com o imediatismo, individualismo e essa falta de a gente repactuar, né? A gente ressignificar o que tem que acertar. Esse que tem que acertar, então tá bom, acertamos, vamos lá, resolve a parada e vamos. Porque eu acho que eu já tô começando a dar volta. Não, mas faz sentido, sim. Só vou fazer um comentário que eu vou ter que sair aqui, tá? Mas, tipo, esse grupo vai ser bom na perspectiva de organização, porque, por exemplo, igual a gente não vai ter resposta para muita coisa que foi dita hoje, na questão palpável, né? Mas é bom deixar a pulguinha atrás da orelha, das dúvidas, a gente pode pensar nisso em outros momentos. Claro. Em outros momentos, em outro horário que você talvez esteja pensando em alguma coisa e talvez se conecte de alguma forma que a gente estava dialogando aqui. Então, acho que esse grupo vai ser uma perspectiva de tipo, não vamos achar tão rápido as soluções, mas vamos ter mais dúvidas e perguntas para a gente poder responder, que talvez gere mais perguntas para a gente poder responder, que vai gerar mais perguntas. E aí, se movimentar, tá ligado? Exato. Gostaria, só antes de você sair, se você puder responder a última pergunta, eu gostaria de ouvir também sua perspectiva nessa última pergunta. Certo. Obrigado. Então, tipo, você já tinha comentado que os dois não se anulam, né? Eu tinha não essa impressão, mas talvez essa convicção, mesmo que não seja uma convicção, né? Eu tinha essa opinião, assim, tipo, por que que uma coisa não anularia a outra, tá ligado? Porque o movimento cultural não seria cultura, tá ligado? Porque cultura não seria um movimento, tá ligado? E, então, tipo, na minha cabeça não faz esse sentido quando alguém pergunta se é cultura ou se é movimento, porque a partir de uma cultura gera um movimento, tá ligado? E aí envolve a política, tá ligado? Então, tipo, tudo é baseado na política, tá ligado? Aí nessa vem a questão da cultura. E a cultura gera um movimento. E o movimento cultural literalmente leva essa cultura para além do que é o superficial, do que as pessoas conhecem, para uma questão muito mais interna e delicada do que realmente acontece naquela cultura, tá ligado? Os criadores daquela cultura. Então, tipo, para mim não faz sentido a divisão, por exemplo, tá ligado? Pra mim é uma pergunta que, igual você falou, a gente tem que repetir, qual a diferença de rap para hip hop, tá ligado? Pra mim também é uma pergunta que não deveria existir, de uma forma, tipo, da cultura e movimento, porque andam lado a lado, tá ligado? O movimento é importante numa cultura, numa civilização, num povo, tá ligado? O movimento é isso, tá ligado? Movimento e cultura nunca andou separado na minha concepção, tá ligado? Sempre está em movimento, sempre é uma questão de luta, uma questão de pertencimento. Então, pra mim não faz sentido separar, tá ligado? Pra mim, eu sempre tive convicção de que os dois eram juntos, tá ligado?
E eu não tenho uma justificativa tão clara, a não ser, tipo, literalmente, tudo que envolve cultura e movimento fazem parte de um todo, que é a sociedade, tá ligado? Então, tipo, a cultura tem os movimentos internos e esses movimentos de internos para externos também, tá ligado? Legal. Não sei se faz sentido. Bacana. Não, claro, claro que faz. Sabia que a resposta está na própria? Sim, a resposta para essa pergunta, agora me deu até esse insight, né? A resposta para essa pergunta está no nome da cultura? Tá no quê? Está no próprio nome da cultura. Sim? Porque, segundo o K. One, né, ele traz uma tradução filosófica abstrata do que significa hip hop, né? Que hip vem de uma língua africana, né, que significa consciência, né, consciência, inteligência, relevância, pulso, e hop vem da língua norte-americana, né, que se traduz em movimento. Né, e ele mesmo fala na música Hip Hop Lyrics, né? Hip is the knowledge, hop is the movement. Né? Então, hip é o conhecimento, hop é o movimento. Hip hop é mais que música. Hip hop é movimento relevante. Então, assim, a cultura. Então, na tradução já está explicado, né? Que a cultura cultura é um movimento relevante, ela é uma amplitude de consciência, ela é um. O hip hop é foda. Resumindo, já é o resumir, né? E, mas eu gostei muito de ouvir sua percepção. Acho que, para além volto a dizer, né? Para além das concordâncias e discordâncias, isso só amplia o nosso repertório sobre o que é entender, E assim, eu tenho dúvidas de que foi muito legal. Não tenho dúvidas, menos ainda, né? De que foi muito feliz a escolha de começar com esse texto, né, para de fato ter um pontapé sobre essas questões. Shazam, se você quiser escrever mais alguma coisa, assim, para mim eu tô sentindo também, né, encaminhando aí para as considerações finais sobre isso, sobre o encontro de hoje. Eu queria, eu vou falar no grupo isso, mas eu vou deixar registrado aqui também, tá? Um dos motivos também dos encontros ser quinzenal, para não ficar cansativo, né? É claro que isso pode ser alterado conforme decisões aí, né? O que for melhor para o andamento do grupo. Mas também uma proposta que eu queria trazer, não é obrigatório, mas durante a semana que não tem encontro, da gente não perder o fio da meada e continuar as trocas, né? Sejam das trocas desse texto ou do texto que vai vir, né? Gente, fiquem à vontade para sugerirem também temas, né? Se vocês também quiserem mediar algum encontro, né? E não é para só para eu ficar aqui falando infinitamente, né? Gosto disso, mas é também legal sentar na posição de ouvir e anotar, de fazer essa parte também. E assim, eu não queria chamar de lição de casa, de tarefa, né? Mas fica aí uma sugestão, né? Uma provocação de que durante a semana que não tiver encontro, eu acho que seria legal a gente tentar promover também um hábito de produção, né? E tipo, esse encontro de hoje, o que para alguém do grafite, será que alguém do grafite se inspirou e vai fazer alguma coisa diferente, uma arte diferente, né? A galera do breaking vai pensar em alguma coisa também através do corpo, né? Vai traduzir no corpo isso, pode compartilhar para a gente filmando. Alguém que é MC quer canetar alguma coisa sobre o assunto, assim, muito livre no sentido de expressão, tá? Não é uma obrigatoriedade,
Mas pensei nisso também para a gente não só trabalhar o lado racional do cérebro, né, mas também trabalhar o lado sensível do cérebro conjuntamente, né, de ser umas atividadezinhas. Eu, eu me proponho também, né, a compartilhar, fazer, porque eu acho que é legal, né, mas volto a dizer, não é obrigatório. Também, mas também justificando um pouco de maneira prática e funcional por que é quinzenal o encontro, o encontro do grupo de estudo, mas durante os dias que não tem encontro, a gente também pode compartilhar essas produções mais informais, mais lúdicas, né, mais, que podem, que ajudem a sustentar o grupo, o andamento do grupo. É isso. Sim, faz total sentido. Tá. Bom, Calma aí. pode falar. Eu tô no trampo, já tinha te dado um salve. Eu não tô conseguindo falar muito, por conta das correrias aqui. Primeiro, avisar que eu tava no trampo novamente, Claro. só por isso que eu não fui tão ativo hoje. Segundo, Tranquilo. a Shara também tá no trampo hoje, então ela não conseguiu colar, mas ela queria muito, ela falou que a partir da próxima ela vai tentar colar. E é isso. Eu vou pôr lá no grupo, então. Terceira coisa, relacionado à questão de como movimentar a questão da cidade, etc. Eu acho que eu bato muito nessa tecla do querer, porque, tipo, é uma questão de prioridade. Eu acho que tem pessoas que não tratam o hip hop como prioridade por ter outras prioridades. E aí, uma questão muito também disso de conforto. E aí eu sempre vou usar o Joe como exemplo, por ele ser a pessoa mais velha no cenário. Tipo, esses dias eu tava conversando muito com o Estevam sobre isso, relacionado a cenário de Araraquara e etc. E eu acho que, tipo, a gente tá moldando muito para melhorar para as futuras gerações. E aí, a gente quer melhorar. Mas aí, quais foram as pessoas que quiseram que melhorasse pra gente, entendeu? E aí a gente entender também quais foram as pessoas que quiseram e quais foram as pessoas que não quiseram. E aí eu acho que é muito isso, uma questão de querer mesmo. Acho que teve muita gente que não quis, se tornou confortável, e às vezes a pessoa vê algo positivo, sendo que não tem algo positivo, entendeu? Tipo, falar que tá tudo bem, só que não estando bem. Falar que o cenário tá ótimo, sem o cenário tá ótimo. Falar que o nível de rima, nível de as pessoas saberem julgar algo está bom também, sendo que não está. E eu acho que é muito uma questão de não querer enxergar também. Então acho que isso se enquadra tudo na questão de como melhorar. A questão da política ser sustentável para o hip hop, eu acho que é muito também relacionado à quantidade de recursos. Eu acredito muito nessa tipo é muito bom sonhar. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu gosto muito de tipo imaginar os melhores cenários para tudo. E aí também tem a questão do fazer frequentemente as coisas, que é outra palavra que você falou, eu esqueci. Esqueci qual é a palavra, mas fazer com frequência as coisas. E aí, por exemplo, Instância. E a Batalha do Raio, por exemplo, a gente eu sonhei muito que eu queria muito colocar seletivas para as batalhas de São Paulo, eu queria muito rimar lá. E aí, tipo, o fato de sonhar, eu procurei formas de realizar. Então, tipo assim, foi bom. Mas aí parece que o sonho de umas pessoas vai ser, tipo, também uma ilusão na qual pode ser muito frustrante. Porque pode ser um sonho na qual várias pessoas não vão alcançar, ou por não saber como alcançar, que aí eu acho aceitável, porque, tipo, às vezes, dependendo, são coisas que a gente não consegue. Tipo, com facilidade. Queria muito que a Batalha do Raio tivesse uma seletiva pra aldeia. Só que é muito fechado a aldeia, então é algo muito impossibilitado. E aí também tem as questões das pessoas que não querem ir atrás que tem o sonho, mas viver só como um sonho. Tipo, vou só esperar que aconteça e que caia no meu colo. Eu acho isso muito problemático, porque às vezes as pessoas também se aproveitam do esforço de outros. Então, uma pessoa que faz um esforço ali para acontecer algo, e aí outra pessoa ali se aproveitar, mas também, tipo, não dar crédito para as pessoas que fazem as coisas, não entender a importância das pessoas que fazem, e pensar só de uma forma individual.
Que aí é outra coisa que eu penso muito relacionada ao Joe. O Joe, ele poderia muito ajudar o cenário de Araraquara. E eu acho que é tipo assim, ele está tão confortável dele saber que ele vai conseguir classificar para tal evento, ele vai estar nos lugares, que para ele tá tudo bem, porque ele vai estar, mas ele não pensa de uma forma coletiva. E eu acho isso muito problemático. Que mais que eu tinha para falar? Cultura e movimento, mesma coisa. Sem tirar Sem nem tirar nem pôr. Tá, Shazam, obrigado pelas suas contribuições. Eu acho que, assim, gostei da forma ácida, né? Eu diria. E não estou dizendo isso de maneira pejorativa, tá? Estou dizendo no sentido provocativo, né? E eu acho que o intuito do grupo, o estudo, ele acontece por meio da provocação também, né? Então, obrigado, cara. Algo assim que vale muito. Acho que eu acrescentaria um outro elemento lá na minha resposta mediante isso, né? Autocrítica, né? Muito necessário a gente fazer a nossa autocrítica diária. Fazer a nossa primeira dica todo dia, né? E isso também faz parte de fazer manutenção e manter a cultura sustentável. Gente, muito obrigado. Vou encerrar a partir daqui, tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Para mim foi muito, que assim, gente, vocês não fazem, assim, é uma questão até neurológica. Fui diagnosticado com TDA recentemente. Isso dá uma paz no meu cérebro que vocês não fazem ideia. Então, assim, obrigado por me ajudarem com minhas questões particulares, por mais que não seja problema de vocês. E obrigado por tornar isso aqui real. Né? Esse grupo de estudo está real graças a vocês também. Tá? Então, qualquer coisa, alteração, né, por favor, fiquem à vontade. Também tem divulguem em grupo, critiquem em grupo se achar necessário também. A gente vai tornar isso melhor com o tempo. Mais uma vez, muito obrigado e eu declaro esse encontro oficialmente encerrado. É isso. Tchau, tchau, gente. Boa noite pra geral. Boa noite, sextou. Sextou. Boa noite, boa noite. Bom trabalho aí, Xavier. Valeu.